Está no ar a CEO TV, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Nossa plataforma está focada para a mídia do Spotify. E hoje nós temos um convidado muito especial, que está aqui conosco em São Paulo, na região da Berrini, o Daniel Maranhão, que é presidente da Grant Thornton no Brasil e é membro do Comitê Internacional da Grant Thornton. Daniel, é um prazer estar com você aqui, uma honra te receber. Você tem um tempinho aqui para atender o CEO TV Podcast. Bom, primeiro, Rodrigo, eu que agradeço aqui o convite para participar do CEO TV Podcast. Para mim é uma honra estar com vocês aqui e poder, de alguma forma, passar algumas visões e contribuir com o teu público aí. Muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. O nosso público ele é formado por pessoas que estão no C-Level, CEOs e pessoas que têm a capacidade de transformar o mundo e a sociedade, né? Hoje nós vamos aqui agradecer os nossos apoiadores. Queremos agradecer a Truckvan, na condição do presidente Alcides Braga, que está também apoiando este episódio. A Truckvan é uma empresa que transforma um implemento de 4 rodas, um caminhão, em qualquer coisa que você possa imaginar. Seja um cinema, seja uma home care, seja um cockpit de Fórmula 1. São projetos incríveis, lindíssimos. Todo mundo precisa conhecer os projetos da Truckvan. Queremos também agradecer ao restaurante Rufinhos. Se você está em São Paulo e quer comer um frutos do mar inesquecível, na rua Mário Ferraz, na região da Faria Lima, você vai encontrar o restaurante Rufinhos. Você vai comer o melhor camarão e peixe da sua vida. Se você, porventura, passar no litoral de São Paulo, no Guarujá, você vai poder também experimentar as delícias do Rufinhos. E, por fim, agradecemos ao ISVIM, Instituto de Beleza, que é um projeto que está em 7 estados do Brasil. São salões de belezas de alto padrão. Aqui em São Paulo, a ISVIM está presente no Shopping Ibirapuera e no Shopping Pamplona, nos Jardins. Unidades também no Mato Grosso e Rondônia e Acre. Então, Daniel, muito obrigado mais uma vez. E a gente vai aqui iniciar o nosso podcast. Espero que você possa aí passar aí para a gente aí toda a sua experiência, sua bagagem, essa sua vivência aí dirigindo uma empresa tão importante para o Brasil, né, que é a Grant Thornton. Sobre a sua trajetória, como é que você iniciou a sua caminhada desde os seus primeiros passos na área de auditoria? Não sei também se você já iniciou na área de auditoria e como você chegou aí na trajetória aí do CEO. Perfeito. Antes de começar, se me permitir, eu gostaria de recomendar o Rufinhos, que é um excelente restaurante. Sempre que posso, vou lá comer um peixinho. É excelente, pessoal. Bom, em termos de trajetória, Rodrigo, eu estou na profissão já de auditoria e consultoria há 33 anos aproximadamente, né? Eu comecei numa empresa que se chamava Arthur Andersen, né? E Arthur Andersen, naquele momento, foi em 12 de setembro de 1988, quando eu comecei na Arthur Andersen como um trainee, um processo que vem até hoje, todas as firmas de consultoria e auditoria adotam, que é um processo de seleção de contratação para trainees. Então eu comecei como trainee na Arthur Andersen, naquela época total de contratados foram 30 pessoas, né, que eu estava entre os 30 para o Brasil, e para mim até hoje a Arthur Andersen, né, considerando lógico a Grant Thornton junto aqui, é uma das maiores empresas de consultoria, auditoria que existiu, porque a Arthur Andersen, infelizmente, ela não existe mais, né? Aí eu vou fazer um parênteses aqui para aqueles que talvez não conheçam ou não ouviram. O Arthur Andersen é uma empresa que naquela época era uma empresa global de auditoria e consultoria. Ela tinha uma sociedade global única, que a sede ficava na Suíça, que era Andersen Worldwide, e até que em 2002, infelizmente por uma questão, eu diria, de discussão de uma fraude que teve em um cliente específico da Arthur Andersen, que isso é público, vou falar o nome, que era a Enron, que é uma das maiores empresas de energia, de comercialização e trade de energia do mundo, teve um problema de fraude específica numa das subsidiárias, né, que chamava até uma empresa especial de propósito específico,
Isso acarretou aí por vários, não vou entrar em detalhes aqui, mas de várias discussões, temos de pagamento de dívida, garantia de ações estava com o banco, isso mexeu muito com a questão do mercado, queda de ações, e lógico, o auditor ele foi, naquele momento, questionado, né? E aí, o questionamento depois que ocorreu foi que a Arthur Andersen, a equipe da Arthur Andersen, a equipe que estava coordenando o trabalho da Enron poderia até ter destruído o papel de trabalho como para esconder provas, né? Isso não é verdade, mas naquele momento foi se discutido. Esse tema era tão relevante à época, em 2002, que foi levado ao Senado americano, em termos de depoimento do presidente da Arthur Andersen. Tinha envolvido a Arthur Andersen, tinha bancos envolvidos, e ao final quem foi julgado naquele momento culpado de tudo foi a Arthur Andersen, e a Arthur Andersen quebrou, né? Mas o importante, acho que o que eu quis comentar da Arthur Andersen, que a Arthur Andersen, 4 anos após, ela foi inocentada. Então, isso é um ponto importante, que não houve destruição de papel de trabalho, aquilo que foi alegado não era verdade. Então, ela foi inocentada, mas para você ver, uma empresa que era a maior empresa global de auditoria e consultoria, quebrou, né? Fala assim, talvez falha de investigação, julgamento, não importa, mas defunto morto não ressuscita. Então, já foi, todos que eu posso afirmar categoricamente aqui, todos que trabalharam na Arthur Andersen têm um orgulho até hoje de falar que trabalhou lá, e a comunidade é muito próxima um do outro, né? Muito forte, né? Muito forte. Isso me lembra, até mando um abraço para ele, Augusto Mesquita, uns caras mais educados que eu já conheci. Ele era o CFO do grupo Belmont, que é o Copacabana Palace, né? Sim. E ele é apaixonado até hoje pela marca Arthur Andersen. Então, todas as vezes que ia no Rio, a gente almoçava lá no Pérgola, no Copacabana Palace, e ele contava que marcou muito quando ele foi trainee da Arthur Andersen, que tocava aquela música da Tina Turner. Simple the Best. Simple the Best, exatamente. E ele falava isso de um fervor muito grande, né? Hoje, até mando ao Augusto um grande abraço, meu amigo, CFO do grupo Belmont. Hoje ele está dirigindo acho que uma operação do grupo Belmont na Flórida, né? Mas ele foi o executivo, acho que passou mais tempo aí dirigindo o Copacabana Palace. Então, grande abraço, Augusto. Um abraço, eu não conheço pessoalmente, mas um grande abraço para você também. Augusto Mesquita, então é isso. Então essa questão da Arthur Andersen, essa cultura extremamente forte, enraizada que havia, e de fato de os profissionais serem treinados e capacitados para dar a qualidade máxima e de fato atender o cliente. Isso era uma cultura Arthur Andersen. E fazendo um parênteses também aqui, o que remanesceu da Arthur Andersen, remanesceu porque 2 anos antes da Arthur Andersen ter esse colapso em 2002, mais ou menos em 98, a divisão de consultoria do grupo Arthur Andersen, na época que era a Andersen Consulting, acabou se separando do grupo da Arthur Andersen em si, por uma questão também de discussão um pouco em termos eu imagino, de rentabilidade, divisão de lucro. Acabaram achando um consenso de separação, separou, né? Isso também foi eu falo um pouco aqui com propriedade, que até foi um estudo um case de Harvard, quando eu passei no curso de liderança em Harvard, esse caso de separação da Arthur Andersen com a Andersen Consulting é um case de Harvard, né? E aí em si separou, e que dessa separação criou-se a nova marca, que é hoje a Accenture, né? Que remanesce aí, eu diria, um pouquinho do que veio do legado e da constituição da Arthur Andersen, né? E hoje é uma empresa aí que fatura mais 100 bilhões de dólares no mundo, uma empresa de capital aberto. Então, um pouco do legado que eu falo. A parte de consultoria, desculpa interromper, a parte de consultoria da Arthur Andersen foi para a Century? Sim, a época lá, quando separou toda a parte de consultoria, que é uma consultoria muito mais elaborada do ponto de vista de tecnologia, estratégia, ela era gerenciada e tocada pela Andersen Consulting, que era uma empresa do grupo Arthur Andersen, né? E quando se fez a separação, e foi judicial, e se mudou-se a marca para Accenture, isso tudo foi para, então hoje é Accenture. E aquele movimento que a gente ouviu no mercado da marca Andersen Tax, né? Sim. Que veio para o Brasil, é a Arthur Andersen também. Então, aí quando a Arthur Andersen quebrou em 2002, então o legado da Arthur Andersen era muito grande do ponto de vista em termos de metodologia, tecnologia, conhecimento, né? Eu diria que a Arthur Andersen ela tinha uma base de conhecimento fenomenal. Não tinha outra empresa, posso garantir, naquela época,
com uma base de conhecimento tão grande quanto o Arthur Andersen. E quando se quebrou o Arthur Andersen, o que ocorreu? Que eu vou chegar numa outra história. Globalmente, seja a Arthur Andersen daquele país, ou sejam escritórios que eram da Arthur Andersen, eles migraram para outras empresas, né? E para fazer essa migração, os sócios da Arthur Andersen, que eram sócios globais, tiveram que decidir. Então, deixo aí por $0,01, né? Não sei se foi esse o valor, mas para a empresa da Arthur Andersen estava sendo litigada nos Estados Unidos, eles vendiam as suas cotas por $0,01 e estavam liberados para seguir aí juntando-se uma outra empresa de auditoria e consultoria ou tocando seus negócios. E com isso, ficaram poucos sócios na empresa que estava litigando junto com o governo americano e com os investidores, eu falo assim. Esses sócios assumiram a responsabilidade de litigar, receberam por $0,01 as cotas desses todos os sócios globais que saíram da Arthur Andersen, e eles ficaram duas coisas: um potencial passivo gigantesco, que era do litígio se perdesse o processo, e também um ativo gigantesco de contas a receber que tinha de clientes. Tem um ativo gigantesco que era o centro de treinamento da Arthur Andersen, que ficava em Illinois, próximo a Chicago, de St. Charles, que é uma coisa fenomenal. Até hoje ele é fenomenal, né? E esses sócios, poucos que ficaram gerenciando o litígio, então ficaram com esse ativo foi para render receita alugado para várias outras empresas de consultoria para utilizar para treinamento, e recebendo o conta receber que estava até aquela data de serviços já prestados e pagando custo de advogados. Fora isso, que eu estava aqui ao ponto, ele tinha metodologia, tecnologia que ficou remanescente com esse grupo de sócios que estavam litigando. Então, o que eles acabou ocorrendo? Outras empresas de auditoria e consultoria tiveram interesse em fazer aquisição de algum conhecimento, alguma tecnologia. Então, isso começou a ser vendido, né? A Coopers, parece, na época, puxou alguma coisa? Não. Eu não vou citar nomes aqui exatamente de empresas de auditoria, mas tem empresa de auditoria global que comprou, por exemplo, a plataforma de pesquisa que tinha à época, que chamava Research Manager, que é um gerenciador de pesquisa global da parte técnica, legislação. Outra comprou a parte de metodologia, tecnologia de processo de documentação de auditoria, né, que era sensacional. Nesse caso, a tua pergunta da Andersen Tax, aí um grupo, eu não sei se precisar, foi uma coisa específica dos Estados Unidos, que comprou a marca Tax, então Andersen Tax. E aí eles começaram a também querer se expandir globalmente, né? Então, tem nos Estados Unidos, acho que lá a base é mais forte, sei que vieram para o Brasil, né? Então, na área específica de Tax. Você tem hoje, por exemplo, a marca Arthur Andersen, ela voltou, né? Então, por que ela voltou? Porque compraram a marca, né, eu não sei exatamente se foi um fundo o que adquiriu, né, mas compraram a marca, se não me engano, acho que tá na base a França, que é um grupo francês, o fundo que comprou, e começaram a tornar viva a marca da Arthur Andersen novamente, com exatamente o mesmo logo, que é uma portinha. Isso era o selo da Arthur Andersen, a porta que transmitia a confidencialidade das informações, isso mais ou menos refletia o símbolo, a porta. E eles estão tentando se expandir globalmente, né? E a única atividade que, até onde é o meu conhecimento, eles não exercem é auditoria. O resto é consultoria, tributário, outsourcing, legal, é a atividade preponderante que eles querem entrar, que estão entrando e atuando globalmente. No Brasil, não tenho certeza se eles estão aqui, mas alguns países no mundo eles estão, né? Mas eu diria que isso se quebrou, pastor, Andersen Tax, a própria Arthur Andersen, mas não tem a mesma, fala assim, perda de mercado. Perda de mercado, aquilo que era uma coisa global. Então, o futuro que vai dizer se isso vai retomar, mas eu acho que aquilo que foi criado, que tinha mais de 120 anos atrás, de fato uma empresa única com confiabilidade, eu acho que, apesar de ser Arthur Andersen, como comentei, julgada inocentada, eu acho que é difícil retomar com a mesma pujança essa marca novamente, porque são outras pessoas que estão, são outras equipes, então... Outro momento.
outras empresas ocuparam o mercado, que estão hoje, né, de auditoria e consultoria, então é um trabalho muito mais difícil. Né? E esses foram os seus primeiros passos no segmento de auditoria. De auditoria. Então, toda fantástica. Toda a minha base, eu diria, técnica, ética, eu diria que foi formada dentro da Arthur Andersen, né? Rede de relacionamentos. Aí, quando se quebrou globalmente a Arthur Andersen, como comentei, foi uma decisão de cada país, por exemplo, eu vou falar do Brasil, como nos Estados Unidos, que é uma coisa muito grande lá, não foi o país, os Arthur dos Estados Unidos, foi meio que dividido, cada escritório decidiu ir para migrar para uma bandeira, né? E como tem uma parte da Arthur Andersen que migrou para Grant Thornton lá em 2002, que posso comentar um pouquinho também. No Brasil especificamente, falando aqui, houve à época convite de várias outras empresas para o grupo, né, de sócios e staff, e gerentes migrarem. Brasil, a decisão foi migrar para a Deloitte, então se migrou em 2002 com uma decisão local aqui de migrar para a Deloitte, tem um porquê, tudo isso daí. E eu passei alguns anos na Deloitte, e quando fui convidado pela Grant Thornton a vir também aqui a assumir um projeto um pouco diferenciado de fazer estruturar, de fazer crescer a Grant Thornton naquele momento com uma visão mais técnica, né? Então eu migrei lá, e isso foi em 2008 para a Grant Thornton. Posterior a isso, que acabou ocorrendo, né? 2 anos após, nós tivemos uma oferta à Grant Thornton Brasil, os sócios da Grant Thornton Brasil, tivemos uma oferta para vender a operação. E quando eu falo vender a operação, é vender a carteira de clientes, né? É levar os funcionários que estavam na Grant Thornton. Porque a marca é global, a marca você não vende a Grant Thornton. A Grant Thornton é global. O Brasil é um network. O Brasil é uma firma membro da Grant Thornton global, né? Como as outras 4 são, entre aspas, uma firma membro da rede deles globalmente, né? A nossa sede está em Londres, como as outras 4 também estão em Londres a sede, por uma questão aí tributária, todos estão lá em Londres. Então nós somos uma firma membro da Grant Thornton. Então você não vende a Grant Thornton, você pode ter, como o CNPJ é brasileiro, você cria uma possibilidade de você sair da rede, os sócios, né? Sair da sociedade levar os clientes e levar os funcionários. Isso que ocorreu. Então, fala assim, a firma que nos adquiriu à época, que foi a UI, Ernst Young, comprou o CNPJ brasileiro, não a Grant Thornton, o CNPJ brasileiro, e com isso os sócios que decidiram ir, que foi quase 100%, e os gerentes que decidiram ir, mais o staff, que foi 90 e tantos %, migraram para a Ernst Young. Então, essa foi uma migração, por uma aquisição. Que ano a gente está? Eu estou falando isso aí em 2010. 2010. Acho que a assinatura do contrato foi em setembro, outubro, que foi de fato oficializada a venda. Lógico, para sair de uma rede global você tem que pagar uma penalidade. Então a gente pagou alguns milhões de dólares para sair da rede Grant Thornton, né? Mas a Grant Thornton permaneceu, né? Teve gerentes, teve equipes que decidiram não fazer migração e continuaram aqui na Grant Thornton Brasil, né? Teve um movimento nessa época, se não me engano, também da Terco, né? Então, a época chamava-se Terco Grant Thornton. Assim, né? Porque perfeito. E aí se remanesceu a Grant Thornton. Remanesceu, lógico que ela enxugou em termos de tamanho, foi levado a carteira de clientes e os funcionários, mas tem clientes globais referidos que isso aí não vai, você fica na Grant Thornton. Então, a pessoal ficou para dar continuidade a todo esse atendimento aos clientes globais da Grant Thornton aqui no Brasil, né? Então, por uma questão de venda, tinha um contrato para ficar alguns anos na empresa que adquiriu, por 3 anos, já estava 3 anos, está no meu 4º ano, finalizando meu 4º ano, quando a Grant Thornton, ela decidiu, de alguma forma, globalmente, falar que o Brasil tinha que voltar a ser a Grant Thornton tinha que ser uma empresa, de fato, de buscar liderança e crescimento aqui no Brasil. Então, aí veio o convite para eu assumir a Grant Thornton, foi em janeiro de 2015, para fazer toda a reestruturação para crescimento, né? Então, o meu papel, quando vim aqui, foi fazer a reorganização e estruturação para o crescimento da Grant Thornton aqui no Brasil, né? Então, esse foi o meu histórico em termos de... Seu timeline. Né? E aí eu assumi a Grant Thornton já de 2015 como CEO da Grant Thornton. Então, desde lá, venho trabalhando, lógico, com toda a equipe que vim formando ao longo do tempo para fazer o crescimento, né? E aí pode dizer eu diria que
estamos tendo muito sucesso em termos de crescimento. Não sou eu sozinho, estou numa equipe que trabalha para fazer esse crescimento. Pode dizer que a gente cresceu, eu estou falando aqui de janeiro de 15, devia ter mais ou menos 180 pessoas na área de auditoria e consultoria, hoje somos 1.700 pessoas, né? Faturamento, a gente cresceu mais de 10 vezes o faturamento nesses 9 anos aqui de Grant Thornton. Porque a Grant Thornton é uma marca extremamente forte globalmente, né? Diria que uma cultura cada vez mais forte e uma visão única global, mas com um pilar que a gente não abre mão, qualidade, né? Porque a marca qualidade para uma empresa, principalmente pensando na auditoria, é toda a reputação. Se você não tem qualidade e acontece um problema, a tua reputação ela é manchada. Isso pode acabar como acabou Arthur Andersen, né? Então, nossa base para manter a qualidade e manter a reputação e o reconhecimento no mercado, nós temos que focar estrategicamente na qualidade. É isso que nós fazemos, não só no Brasil, mas globalmente. Porque a Grant Thornton é uma empresa, como comentei, uma firma, faz parte da firma, é uma firma que faz parte da rede global. Eu vou falar outro também detalhe aqui, que quando... porque eu quero só explicar por que firma. Isso aí é importante para o público saber. Porque quando a Arthur Andersen se quebrou em 2002, as outras concorrentes da Arthur Andersen estavam pelo menos conversando, discutindo ou em fase início de fazer o que era a Arthur Andersen, uma firma de sociedade única globalmente. Porque todos os sócios do mundo inteiro da Arthur Andersen eram sócios da Andersen Worldwide, né? E isso, o lucro do que dava em cada país, de alguma forma era consolidado e depois distribuído ao redor do mundo, numa equalização por país, né, e quantidade de cotas que cada sócio tinha. Quando quebrou, as outras firmas começaram a pensar, mas se eu migrar para ser uma sociedade única globalmente, e se acontece comigo alguma coisa similar à Arthur Andersen, eu posso quebrar também globalmente. Então, por uma questão de definição de gestão de risco, decidiu-se que são firmas membros de uma holding, vamos falar assim, de uma detentora da marca global. Então você fica... Seria para blindar o risco, para que isso uma decisão de risco em quality global. Global, para que isso... Para todas, então, né? Não, todas. O objetivo se acontece um problema em um país, é que aquilo, a parte legal, disputa, fique centralizada naquele país, isso não se espalhe globalmente. Porque da Arthur Andersen foi global, se buscou ressarcimento global, né? Apesar de ter sido inocentado. Então, essa foi a estratégia daquele momento das firmas de auditoria e consultoria, de se manter a estrutura como firmas de uma rede, né? Do ponto de vista jurídico. Porém, com a capacidade de responder alguma questão de forma independente sobre a legislação do seu país, né? E não afetar globalmente numa disputa judicial que vinha a ocorrer, né? Que viesse a ocorrer. Lógico que isso hoje, já estou falando agora em 2024, já algumas redes de firmas de auditoria e consultoria já estão numa questão de unificação por região, não digo global ainda, mas por região, Europa, América, algumas já têm implementado essa operação de forma mais unificada de operação. Eu não sei também detalhes, não entraria, nem posso, mas também não sei detalhes de como que é a parte estabelecida jurídica, a forma de operação, mas o principal, eu diria, dessa unificação por região é a busca de eficiência e compartilhamento de recursos, porque hoje em dia está tudo caro e as empresas e nós também temos que buscar uma eficiência maior. Então, essa visão de voltar a pensar numa unidade, ser uma firma global única, começa a ser discutido, analisado, mas hoje é mais o regional que está acontecendo, né? Então, a firma, que é a firma ser uma firma global, como comentei, é uma questão legal, porém, você atua como se fosse uma firma única, porque toda a parte seja estratégia, políticas, metodologia, marketing, pessoas, ela vem direcionada pela firma global, né? E você, no seu país aqui, você tem que seguir tudo que é definido, política, regras, né? Lógico, ajustando alguma coisa de estratégia localmente, que tem as suas peculiaridades, mas você segue 100%, né? Como, por exemplo, a parte de qualidade, né? Todas as firmas redes da Grant Thornton conosco no Brasil, nós temos que seguir 100% do padrão estabelecido de qualidade, né? Em termos de metodologia, documentação, execução do trabalho, e somos revisados, a cada 2 anos somos revisados pela Grant Thornton Global, né? Isso tem penalidade. Se uma firma global ela não atende
o requisito exigido, né, ela pode ser tirada da rede, né, porque a Grant Thornton, e garanto que as outras maiores também, elas têm o mesmo padrão. Se alguém, um escritório, algum país não estiver dentro do padrão, eles vão tirar, né? Seja a firma como um todo, seja um grupo de sócios, não importa. Então, a firma global ela tem, fala assim, uma gerência nos países para garantir a qualidade, né? Porque todas as firmas pagam uma contribuição para a manutenção dessa estrutura global para que tenha o benefício em termos de gestão, governança, né? Que imagina só, eu aqui no Brasil, se eu estou praticando qualidade, eu quero que a firma, algum país do mundo, mantenha o meu padrão, porque se ele fizer alguma coisa que não esteja dentro do padrão de qualidade, sofra alguma sanção, penalidade, por mais que financeiramente não afete aqui, mas imagem vai afetar globalmente. Então, é isso que não pode existir. Então, por isso que tem toda a estrutura de governança por trás. Item importante, é detalhe, mas acho que é importante para compartilhar com o público, a Grant Thornton, como as outras 4 empresas também competidoras, somos uma firma de sociedade, né? Isso, por que é importante? Isso faz parte da estrutura global de governança, porque sócio, quando você tem um grupo de sócios, entre aspas, um fiscaliza o outro do ponto de vista principalmente da governança, da qualidade, né? Você compartilha, lógico, os riscos e benefícios, mas você cria uma linha de gestão de risco maior, né? E até proteção, por exemplo, supondo fosse o caso que eu comentei aqui que se vendeu a Grant Thornton lá em 2010, quando você tem um grupo de sócios maiores, ou talvez com visão de permanência e crescimento, esse risco de saída de novo de sócios na sua totalidade para vender a carteira é mais difícil, né? Para sair você tem que ter votação de sócio. Quando você tem uma empresa que é de dono, como fosse uma franquia, você tem um problema, a decisão está na mão dele. Às vezes, não estou falando que mas ele pode ter uma visão de maximizar a rentabilidade, mas com uma qualidade baixa na entrega do trabalho, né? Então, isso traz risco para a firma global, né? E para a rede como um todo. Então, essa questão da governança de ser empresas no mundo inteiro, em todos os países, ser sociedade e não ter a possibilidade de ter empresa de dono ou franquia, é uma questão de gestão de risco e qualidade, né? Como você tem saindo talvez das 4 maiores, e nós, as outras que são concorrentes também, é muito mais flexível do lado deles. Tem país que é franquia 100%, cada escritório, cada cidade ou estado que usa a marca internacional da empresa de auditoria e consultoria, faz um contrato globalmente com a matriz. Tem outros modelos que tem uma pessoa que está com a franquia no Brasil e ele faz uma subfranquia para o país inteiro em outros escritórios. Isso é um modelo de negócio, a gente respeita, não tem nada a ver com isso, com o modelo, mas é um modelo que traz risco, na minha visão, para a operação ser empresa de dono, porque você procura se maximizar a eficiência em detrimento, talvez, de uma qualidade muito maior, né? Eu ouvi falar, é um chavão de mercado, né? Que esse tipo de empresa de conhecimento, o principal ativo, todo dia pega o elevador e vai embora, que são os sócios, né? Exatamente. Exatamente isso que você falou. E por isso que eu digo, como eu comentei, voltando na época da Arthur Andersen, a questão do conhecimento, do acúmulo e documentação, tudo isso era super relevante, né? Então, o que a gente procura também fazer, e estamos fazendo, estruturando, e não é fácil fazer, mesmo globalmente, é, de fato, trabalhar por especialização por indústria, né? Porque o conhecimento vem por especialização. Vocês estão, então, segmentados para atender tanto na área de consultoria e auditoria por indústrias, por setores, especialistas, né? Exatamente. Então, nós temos... nós atuamos do ponto de vista por especialização por linhas de serviço, nós chamamos, e as principais linhas de serviço são a auditoria, a parte tributária em si, né? A parte de consultoria, advice, que tem algumas sublinhas aqui, pois, se for interesse eu comento, e uma outra divisão que é o PBO, que é a terceirização contábil, fiscal, folha financeira. Então, essas 4 principais. E o que nós fazemos agora é a especialização por indústria. Então, é ter equipe especializada na determinada indústria que nessa equipe ela detém o conhecimento, lógico, de todas essas linhas, serviços desses produtos, mas com conhecimento muito específico daquela indústria. Então, nós temos no mundo 12 principais indústrias que são estratégicas para a Grant Thornton no mundo inteiro. No Brasil, dessas 12, nós elegemos 6 principais indústrias, né? Porque implementar 12
não dá, a gente não tem capacidade de fazer isso. 6 já é difícil, né? Mas nós temos aqui a parte financeira, que é a indústria financeira, que é super relevante, o agro, energia, né? São as 3 grandes principais indústrias que nós estamos focando em termos de produção, geração de conhecimento, material, treinamento de equipes, né? Para ter o conhecimento de fato. As outras são a parte de telecomunicações, mídia, telecomunicações, real estate, né? Saúde são as outras indústrias que nós focamos também. Mas essas 3 que eu comentei, agro, financeiro e energia, são de fato para nós as top 3 que nós estamos focando muito em termos de geração de conhecimento e conteúdo, né? Diria que faz parte da nossa estratégia, porque para sentar com o empresário, para falar que você é o consultor ou você é um auditor, se eu não conhecer o negócio dele, já começa errado, né? Então ele espera, do outro lado, se eu estivesse ao lado dele e a gente ouvir isso, é que alguém que sente conversar conheça o mínimo do negócio dele, né? Conhecer o negócio mesmo, profundamente. Isso dá uma segurança, né? Uma segurança, exatamente, né? Imagina também uma equipe de auditoria fazendo auditoria de uma empresa sem conhecer a empresa, né? Sem conhecer o negócio dele, sem conhecer a indústria dele. Porque a auditoria não é só ver documento, né? A auditoria é conhecer o negócio, verificar em termos do que está no número, a tendência de mercado, porque pode ter uma disparidade muito grande em termos de que está refletindo no número, na contabilidade, mas como o mercado está atuando. Pode ter uma coisa estranha, né? Então esse é o tal do ceticismo saudável, que sempre fala na posição de auditoria, você tem que ser, por mais que possa estar tudo certo, fique sempre com um olhar aqui de cético em termos de se pode ter alguma coisa errada, questione, indague, pesquise, faça análise. E isso é um bom auditor, né? Conheça o negócio e seja cético em termos de questionamento e conhecer o mercado. E isso que nós podemos fazer, que eu esperaria se eu estivesse do outro lado da mesa, né? É contratar uma empresa que agregue valor, né? Converse com você dentro do game deles, exatamente. E isso os empresários, não estou dizendo que os empresários ou os executivos das grandes multinacionais, empresas brasileiras também muito grandes, não têm conhecimento. Mas a empresa, eu diria, talvez mais familiar, uma empresa média, que não está muito, talvez, acostumada com a prática de auditoria como governança, às vezes ele fala, vou contratar uma empresa X, mas ele não consegue perceber a diferença que tem entre uma e outra pela qualidade que ele pode receber como produto. Tem a linguagem, né? A linguagem. Com vários CEOs aí de family office, muitos não conseguiam degustar até a linguagem de um relatório de auditoria. Exatamente. Eu esperava que ia ter uma reunião mais soft para entender e veio um relatório que eu não consigo nem ler o relatório. Exatamente. Então, isso faz parte até no entendimento da necessidade, né? Por exemplo, o empresário, o executivo está lá, de fato ele precisa de uma auditoria que seja, vamos falar assim, talvez a linguagem mais que é o parecer, né? Que é eu digo parecer do banco, do empréstimo que ele está lá, né? Porque quando você faz o parecer da auditoria, e principalmente o parecer, ele é o produto final, que é a opinião do auditor sobre como está as emoções financeiras da companhia, né? Mas, isso para empresas capital aberto, para grandes grupos que têm uma governança estabelecida, né? Isso é claro. Quando você vai para uma empresa, como comentei, grandes famílias, empresas privadas grandes ou médias, às vezes ele pede auditoria, mas na cabeça dele quer uma auditoria muito mais, talvez, de processo, de controle, o tributário, porque o parecer talvez não seja aquele produto que ele precisa. Então, nessa questão de comunicação, no entendimento da necessidade do cliente, é muito importante, desde o início, né? Para colocar aquilo que ele precisa, porque às vezes já vimos casos no mercado de frustração, né? Recebe, comentou, o parecer que está lá, não consegue entender, não é aquilo que precisava, fala, pô, joguei dinheiro no lixo, né? Então, é um momento, primeiro, de entender a necessidade, colocar aquilo que ele precisa, né? E às vezes, na parte também de auditoria, o que eu vou comentar um pouquinho, também no Brasil tem passado já nos últimos 2 anos e tende a crescer, é a questão da governança. Então, a governança ela tem sido cada vez mais discutida, né, aqui no Brasil. Isso tem ido para os grupos familiares, empresas privadas, eles entenderem por que uma governança, o que é governança e por que da importância da governança. E a auditoria é um item dentro da governança, né? E às vezes o empresário ele não se atenta no bom sentido, ele nunca precisou, né?
Mas quando ele vai ter necessidade de fazer algum tipo de transação, né, seja mercado de capitais, seja vamos falar assim, de M&A, né, que ele vai ser requerido a ter uma auditoria, né? E aí você tem, por exemplo, quando ele vai tomar um empréstimo, supondo que ele tomou um empréstimo em banco. Então, pela própria regra do banco, muitas das vezes, ele vai querer que tenha auditoria, né? E ele nunca teve. Então, ele vai começar um processo de ter auditoria. Isso tem um desgaste, porque às vezes tem que acelerar muito o processo. Porque o banco... Um processo de transformação na organização, muitas vezes. Muitas vezes, né? E pegando a questão do banco, também os bancos têm começado a exigir cada vez mais a concessão de empréstimo, empresas sejam auditadas, né? E muitas das vezes auditadas pelas empresas que os bancos consideram de primeira linha, né? Isso tem uma classificação do banco lá, né? E ter empresas X, Y, Z auditando, o banco vai levar em consideração numa análise de risco dele, que isso pode refletir numa questão de taxa de juros, né? Então tudo uma coisa está conectada com a outra. Relevante, né? E aí o empresário, se ele não se prepara antecipadamente, ele sofre com essa questão de demorar a tomada de empréstimo, né? Ou não ter a melhor taxa. Então isso ele precisa se atentar para isso, né? Então a auditoria tem custo, mas tem o seu benefício. Outras vezes é por uma questão de operação o negócio dele é bom, tem um fundo que se interessou, por exemplo, ou tem uma outra empresa que interessou para adquirir o negócio, por questão de consolidação, não importa, e ele não está preparado para isso, né? Então o negócio dele, como negócio, é muito bom, mas ele, como empreendedor, nunca se atentou à questão da parte que a gente chama de controles internos, office, contabilidade, tributário, né? Porque isso é coisa, é preferido do empreendedor. Não digo que está errado, né? Ele tem que pegar o negócio, fazer crescer, mas ele deixa, porque também não é o perfil, não é o conhecimento dele, é toda a parte que seja um pouco de governança, estrutura para trás. E quando aparece a oportunidade, com certeza vai ter uma diligência, né, uma investigação do ponto de vista do lado do comprador, para decidir se ele compra a empresa ou não, o comprador vai analisar toda a parte que seja contábil, fiscal, financeira, tributária, trabalhista, tecnologia, se for o caso, ambiental pode ser também. E se o problema for tão relevante, o investidor não vai comprar, não vai botar dinheiro. Então ele perde isso daqui. Ou às vezes o processo vai demorar tanto para arrumar a casa depois que ele acaba também perdendo o negócio, vai demorar muito, o investidor vai embora. Ou perde a janela, que a gente chama muito de janela de oportunidade de mercado, porque sempre tem janela, né? Dependendo da economia, agora tá bom para comprar, agora tá bom para, né? Então o empresário tem que estar atento a isso. Por que ele na análise de negócio dele, estratégico dele, se ele imagina que ele vai buscar um investidor em algum momento, se ele vai vender a empresa em algum momento, né? Ou vai tomar necessidade de algum empréstimo em algum momento, né? E mesmo a sucessão, que é um outro item, tem uma parte, a gente pode conversar. Se ele não se preparar do ponto de vista, olhar no futuro, né? Que tudo isso pode acontecer. E se isso aconteceu, como ele tem que ser preparado, para agilizar o processo, 2, para maximizar o valor da empresa dele, ele pode perder o negócio e 2, pode perder valor da empresa na hora da negociação, né? Então são coisas que os empresários, os executivos de grandes empresas privadas, familiares, têm que estar atento a isso, né? E tem do outro lado também, né? Que é o benefício. Se ele contratar uma auditoria, mesmo que seja um parecer, mas ele acordar que ele quer algum escopo adicional além do parecer da auditoria, que seja uma visão mais consultiva, que eu vou olhar um pouco mais de detalhe para ele, uma visão um pouco mais de gestão, seja em controle, seja tributário, trabalhista, tecnologia, isso a gente encaixa, olha, e eu diria que isso vai agregar muito valor para ele, para o empresário, na gestão dele, porque eu vou trazer pontos que ele vai refletir e vai tomar decisão. Vai agregar no negócio dele, e muitas vezes no caixa, né? No caixa. Para tributário, tem muitas oportunidades que ele deixa passar, né? Ou o risco, ele está fazendo errado e pode tomar uma contingência lá na frente, né? Então, mas isso tem que olhar com uma visão consultiva. O auditor, lógico, ele vê, mas o auditor ele vê dentro de uma amostragem que às vezes não cai dentro da amostragem dele, porque tem uma questão de materialidade que a gente chama aqui, então o autor não vê tudo, jamais vai ver tudo. Mas se você entra com um olhar um pouco mais consultivo também por uma necessidade dele, você acaba entrando mais detalhe e pode agregar bastante valor para o empresário. É interessante para o público também, porque sobretudo os empresários de family office, que a gente conversa, empresa de dono,
tem a ideia que a auditoria é 100%, que é quase uma investigação. E são coisas completamente diferentes. Totalmente. Não é um trabalho forense de você detectar uma fraude, um erro. Até pode vir a surgir. Se você puder, só fugindo um pouco aqui da conversa, falar um pouco disso, porque eu já conversei com alguns empresários com uma frustração, mas a auditoria não viu isso. Recebi uma fiscalização, mas a gente foi auditado, tá tudo certo. Sim. Não, bom ponto, Rodrigo, que isso é um tema, não é nem dos empresários aqui, isso é um tema global, hein, de discussão. Você tem um grupo que chama GPPC, né, que é Global Public Policy Committee, que ele é composto pelas 6 maiores empresas de auditoria do mundo. Então, eles se encontram anualmente com órgãos reguladores, com investidores, com fundos, cujo objetivo é debater a profissão, né? E sempre é debatido qual o papel do auditor, é buscar fraude, né? Então, não é. O papel do auditor não é. Lógico que tem procedimentos para cobrir risco de fraude, né? Dentro de uma amostragem, dentro de uma materialidade, né? Mas principalmente fraudes do ponto de vista contábil, financeiro, que esteja na contabilidade. Não é buscar fraude, por exemplo, que um funcionário cometeu lá no contas a pagar, né? Vou dar aproveitando aqui, ontem eu estava discutindo com o nosso pessoal da área de forense, de investigação de fraude, de um caso, lógico, não vou falar empresa nem nomes, mas de um funcionário que desviou 22 milhões. Agora, né? Por uma questão de processo, de controle de sistemas. 22 milhões, um funcionário, né? E que foi pego pelo Instagram. Por quê? Começou a postar fotos com carros que já não condiziam jamais com a remuneração que a pessoa recebia, né? Então, sem entender, o auditor pegou? Não pegou, porque ali havia um problema de valores, porque está valores 22 ao longo de um tempo, né? 22 milhões. Que executa na fraude, valores não tão relevantes, depois aumentou, tudo bem, mas a fraude foi, do ponto de vista no processo, a pessoa está executando correto, do processo que está definindo a companhia, que tinha um problema de sistema, de permissão, né? De autorização para executar certas atividades em termos de inclusão de documentos, de aprovação, para essa pessoa, que não poderia ter. Foi um erro na implementação do sistema, né? Nós estamos falando hoje, né? 2024, desse que acabou de ocorrer, estamos fazendo agora toda a documentação de investigação. Posso falar, 2000, né? Fazendo uma auditoria também de uma grande empresa brasileira aqui, fazendo parte da equipe da auditoria. O mesmo problema, né? Foi numa transição de sistemas, uma implementação. Aquela época, lógico, estou falando de lá de 2002, desculpa, em 2000, a pessoa desviou aquele 1,5 milhão, né? Que era um funcionário também ali de contas a pagar. Tesouraria, assistente, também erro de implementação, ele estava com o perfil de acesso errado. Sabe como que pegaram a fraude? O menino comprou à época um carro Cherokee, 2000, né? E foi fazer o seguro do carro na agência bancária. Então, a própria gerente do banco achou estranho e foi falar com a editora financeira. Então você vê, só estou exemplificando o tipo de fraude que ocorrem, que o auditor não tem como ele pegar. Não é isso, não tem como ele... Muito interessante isso aí, como se fosse uma engenharia social reversa contra o próprio autor do que cometeu o ato ilícito, né? Desvio, né? Do desvio. Então o auditor, falando, ele trabalha a norma de auditoria, ela é global, a norma é única, seja a norma que vem emitida pelo órgão internacional, que é o IADM, que é International Accounting Standard, que eu diria que a maior parte dos países usam essa norma, e o Brasil utiliza, seja a norma americana também, que tem uma norma específica, mas está muito alinhada com a norma internacional de auditoria. Então, todos os auditores, eles seguem a mesma norma, né? Até a pequena e média empresa, que o IFRS agora também, já há algum tempo, já chega... também, que é uma norma específica, né? De contabilidade para... Contabilidade. Mas a norma de auditoria, ela é meio que... Não vou falar universal, mas ela é quase que a mesma no mundo inteiro, né? Com algumas pequenas exceções entre os Estados Unidos, a norma internacional, mas diria quase a mesma. O que muda do ponto de vista para a empresa de auditoria é que ele desenha e usa essas normas para desenhar
dentro da sua aí definida para a sua empresa de auditoria, uma metodologia seguindo isso de forma com tecnologia para documentar, para direcionar tipo de exames. E dentro da norma da auditoria, isso vem para dentro da ferramenta da auditoria desenvolvida pelas empresas, é a questão da materialidade. Então aí entra no julgamento, né? Como que eu calculo essa materialidade, né? Qual que é a minha amostragem, que é a base estatística de documentos que eu tenho que ver para garantir que eu vi uma amostragem em termos de confiabilidade necessária para falar que aquela conta do balanço tá correta. Né? A confiabilidade. A confiabilidade. Então, jamais você vai conseguir auditar. Jamais não. Você pode auditar 100%, mas o custo é inviável. Custo é inviável. Esse tipo de business que você está nos explicando aqui, você demonstrou que tem muito conhecimento embarcado em mentorias internas, até para que essas equipes possam crescer tecnicamente, né? Sim. E você, quem foi os seus mentores? Quem foi os seus mentores assim, de carreiras? Você também precisa citar nomes se não quiser. Sim. Não, para mim, como comentei nisso aqui, Arthur Andes foi minha base de formação. Então, para mim, foram 2 ou 3 sócios da Arthur Andes que, para mim, eram as pessoas de referência que eu olhava e falava, pô, eu quero ser uma pessoa assim, né? Seja, lógico, cada um com o seu perfil, uma pessoa muito técnica. Então, na época, eu tinha que ser muito técnico. Para mim, pô, eu quero ser um perfil técnico tão bom quanto a ele. Sentar na frente do cliente, debater e convencer o cliente daquilo, né? Então, vou fazer a auditoria correta. Outras pessoas do ponto de vista de relacionamento, né? A pessoa se relaciona do ponto de vista muito bem com os clientes, sabe vender, sabe se apresentar, né? Um outro é como tratar pessoas, né? Então, como que ele me tratava e tratava os outros também, né? Então, são perfis, um muito técnico, outro de lado comercial, outro em termos de gestão de pessoas, de relacionamento. Então, são pilares que, eu diria... Hard e soft skills. Que compõem tudo isso para formar uma liderança, ser um líder. E quem é o Daniel fora das 4 linhas do game? O seu lifestyle, seu saúde, o que é que você gosta? Bom, em termos primeiro eu prezo pela questão do tentar ter um equilíbrio, né, da parte física, mental e espiritual. Para mim, eu acredito muito nisso. Então, da parte física, faço atividades, né? Então, principalmente eu gosto de correr, não sou um corredor profissional, mas corro para manter a forma física, um pouco de musculação. É isso que eu faço, né? Fisicamente. Espiritualmente, eu acho que acredito em um único Deus, não importa qual é a religião, mas para mim Deus existe e tem muita energia envolvida nisso, e para mim acho que o principal é praticar o bem, né? Eu acho que o bem atrai bem, pessoas do bem atraem pessoas do bem. Então, praticando bem, sua vida vai seguir de uma melhor forma em termos de atrair boas energias. Eu acredito muito nisso. E o ciclo também, né? Se retroalimentando com as pessoas, né? Exatamente. Na sua visão, Daniel, com o advento da tecnologia, que níveis de reinvenção o segmento de auditoria experimentou nesse período aí de pandemia e vem experimentando? Porque a tecnologia me parece que deu um salto muito grande. E o que é que impactou no segmento de vocês? Tá. Bom, no segmento de auditoria e principal auditoria, né? Ele vem usufruindo e sofrendo ao mesmo tempo. Isso fala 30 anos atrás, desde a época que tinha o famoso disquete, né? Que teve de gravação, aqueles computadores maiores. Sempre a busca do uso da tecnologia está caminhando junto com a tecnologia. Então, isso eu diria que é um benefício, né? E as empresas de auditoria buscam isso, de consultoria sempre, né? O desafio é manter-se, diria assim, ter recurso suficiente para acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Que o malão acabou, né? O malão acabou. O malão, para quem não sabe, o malão era uma mala de viagem onde se colocava vários documentos da empresa, notas fiscais, extratos bancários, livros contábeis, quando tinha que ser assinado pela junta, e o trainee da auditoria carregava aquele malão das empresas até a empresa de auditoria e vice-versa, né? Então, hoje, tudo digital, a tecnologia teve que entrar no segmento de auditoria para poder fazer o trabalho. E você tem muita tecnologia, você tem muito no mercado ferramentas tecnológicas que você pode usar para desenvolver processos, usar no processo de auditoria ou no processo de consultoria. Então, eu diria que o conceito dentro da auditoria, consultoria, pensar sempre em inovação com viés tecnológico, outras inovações também, mas com viés tecnológico é importantíssimo. Ter a participação, de alguma forma, você conseguir estruturar e as pessoas entenderem que inovação é importante, eles
comprarem essa ideia e participarem, porque hoje você não consegue mais com 1, 2, 3 pessoas gerir a empresa por essa velocidade de transformação. Você tem que todo mundo participando desse processo, né? E pensando em tecnologia. Então, a gente usa muito foco em tecnologia, mas com a participação de pessoas jovens, muito inteligentes, capacitadas, que ajudam a gente a desenvolver isso, né? E globalmente, mesma coisa. A Grant Thornton lá fora, ela investe em tecnologia, tem um hub de inovação, onde todos os países colaboram do ponto de vista de pensar a tecnologia, o que ser desenvolvido e compartilhar no mundo inteiro, né? Então, temos desenvolvido muito isso e temos que aplicar isso no cliente, né? Porque o cliente também ele espera uma eficiência, ele espera que você faça uma auditoria do ponto de vista mais eficiente de gastar menos tempo do funcionário, mais smart, menos tempo de funcionar, menos documento, que hoje também é tudo eletrônico, você consegue fazer. Então, como fazer tudo isso, né? Às vezes é fazer não estando no cliente, mas tendo acesso à base de dados dele. Então, tudo isso está evoluindo, estamos fazendo, né? O grande ponto é a questão da inteligência artificial, é como aplicar isso dentro da auditoria, porque hoje, não tem dúvida, isso aqui não tem regresso, a inteligência artificial é o futuro, né? Já presente, mas muito futuro também. Com o quanto de informação em termos de inteligência artificial está sendo colocada de forma correta, né? Porque a inteligência artificial nada mais é que está ensinando a máquina, está programando, é matemática, né? O quanto está sendo colocado de informações, fala assim, precisas, verdadeiras e corretas. Então, dentro da auditoria, hoje falar da Grant Thornton Global, em termos de inteligência artificial, nós não temos a permissão de utilizar ela para basear a conclusão e levar isso para o nosso trabalho, porque ainda não tem uma confiança 100% que aquilo que está lá é correto. Então, a gente testa, certo? A gente vai estar testando, fazendo perguntas, e a pergunta que vem, aí é nossa área técnica, isso, leem e fala, tem sentido, ok, tá certo, tá falando, mas não é que estamos seguindo o que está lá, estamos testando o que ele está fazendo. Então, hoje vocês usam a inteligência artificial como um acelerador de projetos, dentro de um walkthrough, um passo lá para acelerar, ganhar eficiência. Mas sempre fazendo uma análise crítica daquilo que está saindo, não é usar como verdadeiro. E do lado da consultoria, muito mais. Então, o que você tem hoje, por exemplo, já empresas que a gente ouve, que está usando a inteligência artificial com os dados e informações que ele tem dentro da própria empresa, não está pegando do mercado. Porque se está dentro da sua própria empresa, vamos pensar uma empresa... É o teu conhecimento. O teu conhecimento, uma empresa global, você usar a inteligência artificial para dentro da sua organização, e aí, vamos dizer, em teoria tudo está 100% correto, aí todo mundo pode pegar, usar e confiar naquilo que está saindo lá. Então, esse tem projetos de empresas fazendo isso, a inteligência artificial dentro da sua organização, falando em empresas globais, né? Como você tem do lado, por exemplo, empresas, no nosso caso, o Brasil, fala assim, né? Tem o global, mas usando para fazer testes daquilo que dá para confiar ou não. Mas essa evolução existe, vai chegar um momento que vai ser 100% utilizada para como o que sair é o correto e dá para tomar decisão. Mas você tem os lados aí, que aí é a discussão em termos de evolução e em termos de norma, regulamentação, penalização, talvez o que ocorrer, né? Questão de fato daquilo que está lá são informações corretas. Então tem um lado também que vou falar assim, que de muito debate ainda em relação à inteligência artificial. Outro ponto que às vezes eu acabo comentando também, aqui é exemplo, é o quanto vale, do ponto de vista aí, estou repetindo aqui o que nós tivemos uma palestra com uma especialista artificial global, né, dentro da Grant Thornton, o quanto vale você ser o disruptivo, né, ser a empresa que lidera toda a disrupção. É muito dinheiro. Para você ser a empresa que faz disrupção, ser o líder aqui que usou, quer dizer, desenvolveu e é o primeiro, é muito dinheiro. Então, quais empresas têm esse recurso financeiro para desembolsar, para investir e ser o líder nisso? E você vai gerar também uma aceleração do seu concorrente. O seu concorrente vai copiar depois, vai ser mais barato. Contratar a pessoa que já liderou tudo e sai mais barato. Então, é uma grande discussão dentro de todas as indústrias. Uma indústria que está tomando muito benefício e com louvor é a indústria farmacêutica, né? Porque ela, de fato, está desenvolvendo muito e utilizando a inteligência artificial para fazer teste de medicamentos. Isso acelera muito aquela fase de teste para depois ser aprovado pelos órgãos reguladores de saúde para poder ser comercializado. Então, isso acelera. Isso é um benefício para a população, né? E para eles também em termos de investimento. O segmento de health crescendo muito, né? Muito. No mundo inteiro, né?
Todas as empresas de consultoria e auditoria global, como a Grant Thornton, elas possuem uma base de pesquisa muito forte. Pesquisas globais, pesquisas setoriais, pesquisas de mercado. Se você pudesse comentar um pouco aqui para a nossa audiência, somente esse empresário de empresas familiares, que de repente ele tem alguma questão que está numa pesquisa XYZ dentro da base da Grant Thornton. Perfeito. Como é que o público tem acesso a essas pesquisas maravilhosas? Bom, todas as nossas pesquisas elas estão divulgadas no nosso site. Então, quem quiser ter interesse em entrar no site vai ter algumas pesquisas. Uma da nossa base aqui na Grant Thornton Brasil, e também é alinhado globalmente, é fazer pesquisas. Que pesquisa você vai trazer, entender um pouco o mercado, você vai devolver para o mercado o que está acontecendo em termos de média. Isso a gente acha super importante nessa contribuição. Então, a gente faz muitas pesquisas. Faz pesquisa em termos de que é da parte de visão de CEO, do que está acontecendo com os hot topics em termos da visão do CEO, de CEO, pesquisas relacionadas a SG, né? Tem duas principais pesquisas são globais, uma que é o International Business Report, que é essa pesquisa feita semestralmente com mais de 28, 30 mil executivos ao redor do mundo, né? E com empresas de médio e grande porte, né? Para medir a visão dele em termos de otimismo com relação aos próximos 12 meses da economia. Então eu vou comentar um pouquinho do que vai sair agora sobre isso. Uma outra pesquisa que a gente já faz há 20 anos, acho que estamos liderando essa pesquisa, que está hot topic dos últimos anos, mas é que é a questão da mulher no mercado de trabalho. Qual a evolução? Então essa pesquisa também tem 20 anos nós fazemos, é uma pesquisa comparativa de evolução ano a ano, em termos da evolução no mercado de trabalho em vários países do mundo. Essa pesquisa sai em março, acho que é março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Todo ano a gente divulga essa pesquisa para fazer esse acompanhamento há mais de 20 anos. E o que nós chamamos de International Business Report, que é medir ou ter a visão do otimismo do empresário brasileiro, vai sair, vou comentar agora aqui, vai sair, a pesquisa está pronta, vai ser divulgada aqui para o mercado brasileiro ainda. Ela mede, como comentei aqui, 28 países, né? O Brasil é um deles, então dentro dos 5 mil empresários pesquisados, tem uma amostragem talvez de 500, 400 que saem da pesquisa desses brasileiros, né? Então tem um pedaço que é específico para o Brasil. E comentando um pouco da pesquisa sempre semestral, todo o último semestre que foi de 2023, que foi feita a pesquisa, então ela está medindo agora dos 2 próximos meses. Qual é o resultado da pesquisa em termos de otimismo, né? Então, para os próximos 12 meses, os empresários média global eles estão menos otimistas, né? Então, o mercado está com uma média aí de 72%, que foi no primeiro semestre de 2023, caiu para agora uma redução de otimismo de 60% apenas, né? Então, lá no primeiro semestre, para os próximos 12 meses, 72% dos empresários estavam otimistas. Pesquisa do segundo semestre, para os próximos 12 meses, somente 60% dos empresários, esses 5 mil global, estão otimistas com relação à economia, né? No Brasil, eu diria talvez felizmente aqui, é um pouco o contrário, né? O Brasil está com um indicador em termos de otimismo melhor para os próximos 12 meses, da pesquisa do último semestre de 2023 comparado com o primeiro semestre de 2023. Então, estamos 2 ou 3 pontos mais otimistas, né, na pesquisa do segundo semestre de 23 comparado com o primeiro semestre de 23. Né? Então, isso é positivo. Se os empresários estão otimistas, é porque nos seus segmentos de negócio e indústria deve ter acontecido perspectiva de bons negócios, ou aumento de vendas, ou de investimentos. Então, isso é tendência, isso aqui é tendência, né? E estão vendo também, talvez, ações que possam estar sendo implementadas e feitas pelo governo que possam impactar de forma positiva a economia. Dentro das nossas pesquisas, a gente tem 4 assuntos. Um você já falou muito bem, que são agendas dos CEOs aí para os próximos anos, né? Inteligência artificial, acho que você já cobriu e falou para a nossa audiência aí bastante. A segunda que a gente classificou aqui é o Cybersecurity, a diversidade e inclusão. Perfeito. E a agenda que até muita gente ainda não está tão habituada com aquelas 3 letrinhas, né? O ESG,
E também é algo que também está bastante aí dentro da agenda aí dos CEOs, né? Se você puder comentar aí rapidamente essa questão Perfeito. de segurança, a diversidade e inclusão e um flash só sobre ESG que é muito, muito amplo, né? Sim. Bom, Principalmente o G, que eu gosto mais. tá certo, tá certo. Hoje Posso estar até errado, né? Não, mas tá certíssimo. Posso estar errado até. Sobre cibersegurança. Cibersegurança, o slogan não é se você vai ser atacado, é quando você será atacado, né? Então, diríamos que ao longo do tempo todas as empresas vão sofrer ataque, ou já sofrem ataque, né? E não sabem, né? Interessante isso. Porque você tem um mundo que chama de dark web aí, que poucos, talvez, que não são do meio de tecnologia, conheçam, que ficam trafecando em termos de ataques, programação de robô para ficar fazendo ataque diário, né? Às vezes por prazer só. Por prazer, outra para pedindo solicitação de resgate das informações que foram roubadas. Então tem um dark web aqui, tem empresas especializadas em monitorar o dark web para verificar se a sua empresa não está lá dentro já sendo citada com algum dado. Poucas empresas sabem disso, né? Vão saber depois se foi atacado e Um trabalho de mineração. que vão contratar especialistas, né? Então, a cibersegurança no top, do ponto de vista de tópico de prioridade, tanto de CEOs quanto de pessoas, de board members, de pessoas que estão no conselho, cibersegurança é o primeiro da lista, em termos de que é o tópico mais importante que eles têm que endereçar na sua gestão, ou o CEO na sua gestão, ou um conselheiro que está no board lá, em termos de fazer o acompanhamento do que a empresa está fazendo de cibersegurança. Então, esse é o tópico número 1, que vai continuar por um bom tempo ainda a questão de segurança, porque não tem como. Qualquer movimento que você faça, a abertura da tua... Se a tua área de TI faz alguma abertura em termos de portal ali, vai dar uma brecha para alguém atacar, né? Então, ter ferramentas adequadas para prevenir ou mitigar o risco de ter um ataque é super importante. Então, e fazer teste, né? O famoso teste de penetração, contratar o consultor ou uma empresa fazer ela mesma de teste de penetração para verificar se tem alguma vulnerabilidade na companhia que precisa ser fechada. Mas você vai saber se você fizer esse tipo de teste, né? Você tem toda a questão de comunicação com seus funcionários, treinamento dos funcionários, né? Porque muito risco que pode ocorrer vem para o funcionário, recebe um e-mail que é de algum cyber-attacker, né? Se ele clicar naquele e-mail, ele vai abrir já para a companhia todo o risco de invasão, né? Então, por exemplo, treinamentos de que tipo de e-mails ele tem que ficar atento, né? Mensagens. Então, esse treinamento, conscientização é importante. Então, dá exemplo, aqui na Grant Thornton a gente treina todo ano, todos os funcionários, com relação à cibersegurança. Então, você tem perguntas, você tem testes, você tem exemplos, porque se não tiver conscientizado, o teu risco é muito maior. O outro tema que a gente tem feito aqui nos últimos meses é a questão de eventos trazendo companhias, que é na questão da contingência, né? Qual plano de contingência tem que implementar na sua empresa se ocorrer um cyberataque? Aí não é a prevenção, já ocorreu, né? Mas você tem que ter já uma estrutura de se ocorrer que você tem que fazer, porque tem que ser muito rápido. Essa operação, dependendo do tipo de invasão que a empresa teve, ela pode parar a operação. Então, o que ele faz? Tem que ter uma área jurídica muito preparada, você tem que ter especialista para tecnologia bem preparada. Então, chama dessa parte de atuar em cima depois que ocorreu um plano de contingência. Então, eu diria tópico número 1 da agenda. Diversidade e inclusão é um tema difícil, super importante, mas que as pessoas, nós aqui, talvez os mais antigos aqui, vamos chamar assim, tem que aprender com isso, né? Porque durante a fala de diversidade e inclusão, você fala com os mais jovens, não existe. Todo mundo é igual para todos. Pois é. Né? Então fica na cabeça daqui talvez as pessoas, não sei se a palavra é mais velhas ou não, mas eu diria o contrário, que os mais jovens não existem isso. Todos já estão inseridos, já nascem no mundo que não tem diferença, né? Da diversidade, seja de raça, gênero, não importa. Para eles é uma coisa normal, né? Então, e isso deveria ser normal, né? Não é tratar e ensinar as pessoas, tem um grupo X, Y, Z.
especificamente, como é que você vê a introdução de trainees que estão nessa geração, né, millennial, né? Sim. Numa profissão que ela tem um escopo ainda formal, né? Que é uma profissão do auditor, tanto em termos de postura, de comportamento e de dress code também, né? Sim. E como vocês têm lidado com esse desafio aí? Todos os trainees eles passam por um que nós chamamos aqui um treinamento que é, fora a questão técnica, né, que é um onboard de como que é a cultura, qual que é a nossa visão, qual que é o nosso propósito como Grant Thornton. Isso é super importante, todo mundo tem que estar alinhado na mesma cultura, né? O conhecer qual é o nosso propósito, né? Um dos é diversidade e inclusão, né? Então nós falamos muito, conversamos muito, apesar que os jovens já nascem com isso, mas sempre você tem, né, alguns que não estão bem alinhados. Então é passar para ele qual é a nossa cultura, né? Como que tem que ser tratado o tema diversidade e inclusão na Grant Thornton. Nós trazemos, por exemplo, palestrantes externos para falar sobre determinados temas, para explicar para as pessoas, né? E isso diria assim, é ter uma cultura única, onde um dia não sei, tem que ter o tema. Não poder nem falar. Nem falar, é normal, ser uma coisa natural, né? E aí o dress code, para nós aqui, dress code já tem muitos anos que lá atrás, né, onde tudo usava gravata, terno, auditor, consultor, banco, né? Isso tem caído ao longo do tempo, né, para ser uma coisa muito mais informal. O que a gente trata, lógico, é uma questão de bom senso das pessoas que, lógico, que for visitar um cliente, não precisa de terno nem gravata, né, mas também dá para ir de bermuda, uma camiseta rasgada. Então, é um pouco isso que a gente trata, um pouco de bom senso, né? Equilíbrio, de equilíbrio. E a agenda ESG, como você percebe a implementação desses 3 cenários no Brasil? Bom, o ESG é um tema que já foi discutido há mais de 20 anos, talvez, acho que, e vem evoluindo ao longo dos anos. Para mim, na minha visão, não tem volta, né? Tanto é que já tem 20 anos discutido, cada vez mais com profundidade e necessidade. Então, as empresas e as pessoas têm que ter esse olhar do ESG, né? Seja social, ambiental, mais especificamente da governança para as empresas, tem que ser tratado, né, de forma séria. E retratamos, eu vou falar por quê. Foi uma pesquisa também que nós fizemos com estudantes. Foram mais ou menos 2.000 estudantes tratando o tema ESG. 95% ou mais estudantes, eles priorizam trabalhar numa empresa que fala assim, considere o ESG como um tema prioritário na empresa, né? É lógico que o desenvolvimento da carreira, a remuneração é importante, mas se tiver uma empresa que pague bem, tem um plano de carreira, e a outra que tenha os dois e mais ESG, ele vai para outra. Então, você vê a relevância. Os jovens olham, de fato, com um olhar que, para ele, estar numa empresa que preze pela questão social, ambiental, né, telegovernança, é importante para ele como cidadão, como pessoa, né? E isso vai estar alinhado, fazendo outro link aqui, com uma pesquisa ESG com as empresas. Vamos 2 pesquisas já aqui, uma com empresas de middle market, outra empresa de capital aberto, né? Na pesquisa, ela reflete que qual o principal, fala assim, receio, medo, preocupação das empresas. Uma é o futuro em termos de percepção dos consumidores. Se a empresa ela não tratar adequadamente aspectos ambiental, social na cadeia que ela está inserida, se o consumidor vai deixar de comprar o produto dela, né? Então, é um tema importante, isso vai acontecer. Você vai para o outro lado, que é o lado financeiro, que vem uma pressão porque tudo vai mudar do ponto de vista ESG. Tem uma pressão que vem do lado do consumidor, é natural, e cada vez mais que os jovens são inseridos no mercado de consumo, mais pressão eles vão botar. Isso aqui não tem volta, isso aqui é ao longo do tempo, né? Então as empresas têm que, de alguma forma, se adequar. O outro é a questão pressão governamental, de ONU, governos fazendo a pressão que os países adotem medidas sociais e ambientais mais sérias. Se o governo ele bota pressão, bota a lei, as empresas vão ser obrigadas a cumprir. Então é pressão do outro lado. Aí você vem Banco Central falando que os bancos têm que colocar na sua análise de risco, né, temas ESG. Na área de risco, se eu vou conceder um empréstimo para uma empresa, ele tem que avaliar se a empresa tem políticas, normas e procedimentos adequados com relação ao tratamento do ESG, né? Porque se não tiver, ele tem que avaliar e ponderar o risco. Se ele quer dar empréstimo, ele vai dar a qualquer taxa, né? Porque o banco ele está vinculado a uma empresa
que tem trabalho escravo ou que não cuida do meio ambiente, e se isso acontecer e danificar a empresa, ele vai ter um problema sério em termos de imagem, que pode estar vinculado, 2, é retorno do dinheiro que ele emprestou. Se vai voltar tão rápido, não vai todo. Então, é uma pressão de todo lado. Aí tem o mercado de ações, que é outro tema. Você começa a ter fundos querendo comprar ações de empresas que estejam adotando práticas ESG mais sérias. Você vê que tem uma série de fatores que botam pressão e obrigação das empresas a olharem mais seriamente para isso. O último ponto sobre isso daqui. Acabou de sair a norma que é o ISSB, que é o International Stability Standard Board, que é a norma de divulgação, mensuração sobre os dados de ESG das companhias. Então, todas as empresas de capital aberto, obrigatoriamente, a partir de 25, opcional a partir desse ano, vão ter que produzir o relatório, que eu vou chamar de relatório integrado, que é a consolidação dos dados financeiros com os dados de estabilidade, ESG, né? E aí o padrão é como que eu divulgo isso, tem um padrão para, né? Como que eu mensuro tudo isso daqui. Então, o objetivo é que as empresas divulguem e tenham norma e base para ser divulgada e mensuração para tudo isso, para que o investidor tenha uma base única de comparação. Isso vai ser mais um complemento do parecer de auditoria. Do parecer de auditoria, porque isso vai ser obrigado também a ser auditado, mas dá transparência, confiabilidade para o investidor e também o investidor fazer comparação com outras empresas na mesma base. Então é um movimento, né? Que não tem mais volta. O que pode ter, e está ocorrendo, lógico, que tu fazer investimento social, ambiental, depende muito do fluxo de caixa de cada companhia, né? Então vai ter momentos da economia que empresas vão investir mais, tem momentos que vão parar de investir porque é questão financeira, não tem. Mas alguma coisa vai ter que ser feita. Alguma coisa vai ter que ser feita, não tem como. A própria janela da ONU, né? Sim. Determina isso. Então, para se fazer negócio no mundo, vai ter que... Vai ter que ter. E fazer negócio hoje, você por exemplo, você pega empresas, no nosso caso, empresas que a gente vai fazer propósito de auditoria ou consultoria, que já pede para a gente divulgar qual é a nossa prática de ESG. Se você não tiver, ele nem contrata. Governo federal vai fazer bid, licitação, ele já coloca lá quais são as suas práticas, você tem que declarar que você faz. E se alguma empresa colocar informação errada ali, fala que faz e não faz, ele vai ser penalizado, proibido de participar de licitações. Seria um pouco daquelas literaturas antigas da contabilidade que chegava a falar do balanço social. Exatamente. É um upscaling. É um nível muito maior agora. Muito maior agora do que... E finalizando, governança é o principal do ESG. As empresas têm que ter governança, porque sem governança nem o S nem o G vão ser medidos, divulgados corretamente, né? Porque tudo que tem S e tem G vai ter legislação, vai ter norma, e parte da governança é verificar o compliance, tudo isso está sendo cumprido. Perfeito. A gente rodou aqui na nossa rede de relacionamento esse momento que teria que ser eu te vi com você, com alguns executivos de C-Level e CEOs e proprietários, donos de empresas aqui em São Paulo, né? E a gente tem aqui 2 perguntas de áudio e algumas perguntas aqui que a gente está classificando nessa sessão de perguntas da internet. Perfeito. Tá? Então a primeira pergunta, já mando um abraço para o nosso amigo Alcides Braga, presidente da Truckvan. A gente vai aqui colocar o áudio do Alcides, que é direcionado aqui ao Daniel. Rodrigo, obrigado pela oportunidade aí de participar do projeto e dessa pauta. E para o presidente Daniel Maranhão, eu acho que existe uma necessidade de uma orientação, eventualmente de se criar uma cartilha que congregue os principais apontamentos dos relatórios que a gente recebe, né? Eu falo da Truckvan, que a gente auditou 4 ou 5 anos seguidos, né, com Big Four, fazendo o turnover, né, para poder ter a mudança ou o recheque das coisas. Mas, no geral, a gente recebe apontamentos de coisas que passaram, né, de atos que já foram cometidos, que requerem uma série de ações que muitas vezes custam e que deixam, sim, um legado, né? A gente aprende a fazer para frente, baseado nos erros que a gente cometeu no passado. E com esse manicômio que é o Brasil, a gente paga muito e paga errado. A gente não vai ter certeza se pagou justo, né? E nunca vai ter. Enquanto essa reforma não acontecer, não
fazer parte, né, da gestão, da rotina das empresas. Então, se a gente conseguisse, né, que as empresas criassem um ranking com os principais erros, né, as principais falhas cometidas pelos auditados dela, obviamente sem identificação, mas por pontos mesmo, que pudesse ser útil para o empreendedor, para ele focar, independentemente dele estar contratando ou não uma auditoria, mas ele jogar a luz dessas coisas com o seu contador, com o seu gerente administrativo, financeiro, etc., fiscal, contábil, mas se criar um ranking, né, de falhas que acometem a maioria dos negócios e com sugestões proativas, né, e efetivas de enfrentamento, de organização desses pontos. Eu creio que a grande maioria dos empresários querem fazer certo, mas é muito difícil fazer certo. E quando a gente parte para uma fase de crescimento, acaba ficando mais difícil você demonstrar, né, para o mercado a segurança que você deve ter de que você está realmente com todos os fundamentos enquadrados. Então, minha sugestão, se não seria o caso de uma entidade que reúna as principais empresas, fazerem um trabalho proativo, positivo, de apontamento de cuidados que a gente tem que ter quando vai empreender, já que o Brasil é o país do empreendedor. Bom, Assis, primeiro, prazer conhecê-lo aqui, falar virtualmente, né? E obrigado pela pergunta. E 2, eu vou pedir, aumenta a relação aí, vê se Big Four, bota Big Five, bota Grant Thornton aí, fazendo uma brincadeira. Assim. Bom, primeira pergunta é muito boa. Eu acho que não é um tema fácil de se implementar, né? Quando você fala de ter um relatório que viesse direcionando quais são as principais falhas, né, que são identificadas ao longo da auditoria, né? Porque, como você comentou, nós temos que ter a participação, sei lá, digo todas, mas principais empresas de auditoria fazendo uma consolidação dos pontos identificados de todos os seus clientes que tem na sua base, e depois disso daqui fazer uma compilação de pontos similar, né? Depois produzir um relatório e talvez isso ser levado, que eu acho que o órgão que poderia representar isso é o órgão que é o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Contadores, né? Primeiro, eu não sei se estaria na pauta do IBRACON, que é um trabalho gigantesco, né? Mas eu acho que seria um item relevante para o empresariado, né? Mas sem a participação das empresas de auditoria tendo a mesma visão de produzir esse relatório, compartilhar, acho que sem nome de empresas, né? Mas compartilhar os dados por um instituto, que pode ser o IBRACON, e a partir daí ele divulgar, eu acho que é um projeto super interessante e relevante. Mas eu acho que não é fácil de implementar um tipo de divulgação de informação pela demanda de tempo envolvida nisso, tá? Mas minha visão, posso estar enganado aqui. Mas, por outro lado, eu acho que o auditor pode contribuir muito na produção por exemplo, de pontos de recomendação que você recebeu, imagino, dos seus auditores ao longo da auditoria, né? Então, o que nós usualmente fazemos se o empresário quer, né? Além de fazer a auditoria, incluir uma visão mais de consultor, a gente chama de visão consultiva, ter um olhar mais profundo, além do que seria o escopo usual da auditoria, limitado a certos valores, como comentei anteriormente, de materialidade, né? E mais a fundo. Ou, às vezes, analisar um processo, que eu vou chamar um processo, por exemplo, um processo de receitas, né? Que vai desde o pedido do cliente até o pagamento, vou falar. E, às vezes, pode ser uma preocupação que pode ter alguma coisa no processo de controle errado. O auditor, ele pode ou não olhar, dependendo que eu comentei, da materialidade, onde ele julgar que tem risco. Mas, se o cliente ele pede que ele gostaria de ter uma visão mais profunda, além do que o escopo, ele pode pedir e o auditor executar, né? Isso vai dar uma confiança muito maior, porque ele vai num nível de gestão, né? Não fica só no nível de ponto de auditoria daquilo que é relevante, desce muito mais profundo.
Então, pode olhar, por exemplo, nós falamos de cibersegurança. Às vezes, cibersegurança não é o item que o auditor ele olha, mas uma conversa com a administração, se for um tema de preocupação, ele pode dar uma olhada, não é fazer uma consultoria em detalhes, mas ele pode dar uma olhada de forma um pouco mais profunda, mas não tão detalhada, e trazer uma visão. E daí, se tiver algum indicador de problema, lógico, vai conversar e você vai direcionar, se quer um trabalho específico naquele tema, né? Nós, usualmente, procuramos fazer isso, né? Independente se a administração pede ou não, a gente dá um olhar mais consultivo. Lógico que isso tem custo, né? Lógico que a gente não vai no detalhe, mas pelo menos é uma visão que a gente olha aquilo que a gente acha que é relevante, né? Olhamos além do escopo do que é uma auditoria de emissão de parecer e trazemos os pontos identificados para a administração, e aí é o julgamento dela, se ela quer ir mais a fundo ou não, né? Então a gente procura trabalhar dessa forma diferenciada junto nas empresas, né? Eu acho que o auditor, ele tem uma posição, ter um pouco essa visão mais consultiva, ele vai conseguir agregar valor, com certeza, para a administração, né? Todo ano, não vai ser uma repetição de pontos, né? Todo ano o mesmo ponto. Isso é uma reclamação que vem, às vezes, do conselho, da gestão, falar, mas, pô, meu ponto é a repetição do ano passado, né? Isso eu te garanto, que é um trabalho não tão bem executado, né? Repetir não é... Então, é isso um pouco da minha visão. E você comentou aí, ou seja, no mercado brasileiro não é para amador, né? Toda mudança que sempre está existindo em termos de tributário, trabalhista, novas legislações, novas regulamentações, agora vem ESG. Então, é um ambiente extremamente complexo, não é para amador. E eu diria que a administração ela poderia ou deveria fazer um bom sentido, um uso melhor do seu consultor auditor na sua organização para dar um conforto para vocês. De novo, o auditor, às vezes ele entra a fazer a questão de executar a auditoria para cumprir uma norma, mas ele tem que trabalhar, principalmente com as empresas privadas, familiares, um ritmo de parceiro, ele está para agregar valor. Tem o trabalho de forma independente, tem que ser feito, né? Sem conflito, mas ele pode agregar valor no negócio porque é um parceiro, ele está aí para contribuir, né? Para de fato identificar se tem coisa errada, se tem benefício se não está sendo tomado, é trazer isso para a administração. E um trabalho bem feito é isso, é trazer potenciais problemas, riscos, ajustes têm que ser feitos e benefícios que a empresa não está olhando, né? E benefícios, às vezes, pode falar uma coisa simples, às vezes você tem processos mal desenhados, você não está usando tecnologia na sua extensão, que se você utilizasse tecnologia na sua extensão total, é um processo bem feito, você poderia ter uma eficiência no processo de geração de informação com mais agilidade, com mais credibilidade, até redução de custos de pessoas, né? Então, isso é um exemplo, fora para tributários trabalhistas, que tem muita coisa aí também. Então, é um pouco da minha visão aí, Alcides, com relação à tua pergunta. Agora a gente vai passar uma pergunta da Patrícia Raposo. Patrícia Raposo é do site e da plataforma a maior plataforma de economia e negócios do Nordeste, Movimento Econômico. Olá, Rodrigo. Antes de mais nada, quero agradecer, dizer que é um prazer enorme poder participar do CEO TV. Muito obrigada. Bom, minha pergunta para o Daniel Maranhão é sobre M&A. Eu gostaria de saber se ele acha que o cenário econômico de 2024 vai favorecer uma retomada das fusões e aquisições, porque tivemos 2 anos relativamente ruins para esse mercado, com queda nas transações. Eu também gostaria de saber, e isso é motivado pelo trabalho que eu faço com o site Movimento Econômico, que é voltado para economia e negócios do Nordeste, se os estados do Nordeste, né, como Bahia, Pernambuco e Ceará, voltam a ser atrativos para esse segmento. É isso. Muito obrigada. Bom, Patrícia, primeiro, obrigado pela pergunta e prazer conhecê-la virtualmente aí. Em relação à sua primeira pergunta, eu diria que, em termos de tendência, a expectativa é que as transações de M&A elas aumentem no ano agora de 2024. Então, tem 2 coisas. Uma é a questão de M&A e outra questão também que se começa a discutir é a questão dos IPOs, as empresas retomarem a listagem na Bolsa, registro na CVM para fazer captação, abertura de capital, né? Ou outras empresas fazendo o que chamam do follow-on, né? Que é fazendo a venda de ações adicionais no mercado, mas já são listadas. Então, esses 2 pontos, uma do IPO, follow-on,
já está ocorrendo do ponto de vista das empresas se prepararem com a visão de ter uma janela de oportunidade, investidores querendo fazer aquisições de ações no segundo semestre. Né? O final do primeiro semestre agora, começo do segundo semestre, se tem debatido bastante que talvez tenha uma janela. Né? Isso tudo se nada ocorrer, né, de tão drástico em termos de economia global e Brasil também. Né? Quanto à questão de M&A, eu posso afirmar aqui, olhando do nosso lado como Grant Thornton, que nós temos uma área que nós chamamos de transações. Né? O que está dentro de transações? Transações é uma área que nós chamamos de diligência, que é para dar apoio à empresa que quer fazer aquisição na diligência, na investigação, né? Que eu comentei de fiscal, financeira, trabalhista, tecnologia, até SG, para verificar se a empresa que ele quer comprar não tem nenhum grande problema que puder trazer para ele o que ele não soubesse, né, e viesse a saber somente depois da aquisição. Né? Então ele faz análise, faz as projeções de valuation para decidir o preço e coloca os riscos na mesa para fazer a avaliação. Então, esta área nossa, agora já em janeiro, em dezembro e janeiro, cresceu bastante. Então, o que ele veio no primeiro semestre do ano passado bem, depois segundo diminuiu e agora retomou. Né? Então, esse é um indicador que as transações de M&A elas tendem a crescer agora, com certeza, no primeiro semestre de 2024. Né? Isso falando do nosso lado, que é a realidade de trabalhos que estão sendo contratados, né? E de grandes transações. Né? Participamos de uma transação de uma operadora de saúde gigantesca, né? De um investidor, cliente nosso, que tentou adquirir. Então, gigantesca. Tem outra que a gente vai estar entrando aqui, falei grandes, mas tem várias médias que estão em andamento. De mercado também temos visto que de fundos também buscando fazer aquisições, empresas preparadas, a gente conversa bastante com fundos de investimento também, private equity, que estão buscando e olhando, né? E tem fundos que estão procurando também, já está na janela dos investimentos, já comprou, está 6, 7 anos, quer vender. Então esse mercado, eu diria que para o primeiro semestre ele tende a ser bem melhor que o ano passado. Com relação ao Nordeste, né, Salvador, Recife, Fortaleza, ele é um mercado sempre que está no radar de todo mundo, eu diria. Né? Primeiro, porque tem grandes empresas, né? Empresa aí de bilhões familiares, ou empresa até que tem capital aberto, e muitas empresas familiares. Né? E o Brasil é um país meio que a gente brinca meio desconhecido. Tem tanta empresa que a gente nunca ouviu falar, né? Pelo Brasil todo, Nordeste e todos os estados, de bilhões. Né? E de empresas familiares, né? Que estão entrando e vão entrar no radar dos fundos de investimentos, dos private equities, para aquisição ou mesmo de consolidação de outras empresas do mesmo segmento querendo comprar. Então eu diria o Nordeste com certeza está no radar para transações de M&A sempre, né? Porque tem empresas para isso e empresas familiares muito boas aí. A gente tem muitas perguntas aqui na nossa caixa virtual da internet, mas a gente vai escolher só mais duas porque todas as outras perguntas que vocês, CEOs ou CFOs mandaram, Daniel cobriu aqui em alguma parte da sua fala, então já está respondido. A gente vai passar mais só duas perguntas aqui para a gente ir para a nossa parte final aqui da nossa conversa. Esse aqui é anônimo, mas ele se dispõe para depois conversar pessoalmente com a Grant Thornton. Em quais áreas de conhecimento a Grant Thornton está investindo mais para preparar os seus quadros para o cenário de auditoria para os próximos anos? Okay. Bom, primeiro a gente tem procurado na Grant Thornton, nós temos investido cada vez mais em conhecimento. Então, como eu comentei anteriormente, o item do conhecimento da indústria, especialização por indústria, né? Que a especialização é conhecer, do ponto de vista de cenário e tendência da indústria, conhecer a regulamentação específica e normas e leis daquela indústria, né? É conhecer processos específicos alinhados àquela indústria. Então, isso é a produção de conhecimento do ponto de vista de ter um auditor que conheça o negócio. Como eu comentei, um auditor que não conhece o negócio não vai auditar direito. Então, isso é básico. Né? Então, isso que acho que eu diria que é o nosso pilar número 1 aqui de investimento para produzir conhecimento nos auditores. O outro é fazer, de fato, melhorar a qualidade dos treinamentos de auditoria, dos treinamentos em tecnologia, dos treinamentos em contabilidade, né? E outros de soft skills, que soft skills é extremamente necessário também. Então, para isso, a gente criou um centro de
de treinamento, um andar inteiro só para fazer desenvolvimento e treinamento das pessoas. Investimos em plataformas para treinamento EAD também à distância, se for possível, para todo mundo estar aqui. Nós temos 16 escritórios pelo Brasil, então temos que usar a plataforma para treinamento, né? E contratando também profissionais que tenham conhecimento específico em determinados assuntos para o treinamento. A gente utiliza pessoas, lógico, internas, sócios, gerentes internos, mas também contratamos de mercado para elevar a qualidade dos nossos treinamentos. Então, isso nós temos feito aqui na Granator. Treinamento eu diria que tecnologia e treinamento os principais investimentos que nós temos aqui na Granator, lógico, fora a folha de pagamento, né? A outra pergunta está correlatada, que é qual seria os vetores de investimentos em tecnologia que a Grant Thornton está fazendo diante todos esses cenários que você falou muito bem aqui. Tudo que traga eficiência, né? Então, de novo, porque eu tenho que trazer eficiência para o meu negócio, né, para o negócio de consultoria e auditoria, e tenho que mostrar para o cliente que eu faço um trabalho muito mais inteligente, né, usando tecnologia, né? Parando de ficar olhando, por exemplo, ficar olhando nota fiscal impressa, né? Eu consigo olhar a nota fiscal eletrônica, eu consigo ir na base de dados do governo puxar, a prefeitura puxar nota fiscal. Tudo isso tem robotização, tem automação. Então você busca usar plataformas de tecnologia, várias tecnologias que tem no mercado para a gente consolidar e desenvolver um processo com tecnologia para fazer auditoria, por exemplo, né? São aceleradores. Aceleradores para acelerar os testes dos âmbitos. Por exemplo, e tem coisas globais. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, tecnologia que nós utilizamos globalmente, que foi lançado talvez um ano atrás. Tem o tal que é quando você audita uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa de Valores americana, tem um item, principalmente que exige, que é o tal do Journal Entries. O Journal Entries é o lançamento contábil, né? Que você tem que olhar exatamente no final do ano. Então, para quê? Para exatamente você verificar se teve algum indício de fraude contábil, né? Que chama o tal Cooking the Books, né? Então, esse é o principal foco deste teste, né? Antigamente, você tem que ver tal transação, é tudo manual. Baixa o Razão, baixa os lançamentos, me dá o documento. Hoje, esses exames são feitos 100% de forma eletrônica. Eu plugo no sistema da companhia, tem que ter permissão, e ele está parametrizado, a gente define algumas perguntas também, e ele vai buscar todos os tipos de possíveis problemas que a gente julga que poderia, se ocorresse, seria uma fraude, o erro. Não pode ser fraude ou erro, né? Você tem fraude intencional e tem o erro, né? E que isso, se tiver, nós temos que corrigir e chamar atenção. Então, esse é um exemplo de tecnologia usado em benefício. Coisa que gastava 1 semana, 2 semanas para fazer, hoje você gasta 1 dia, 2 dias, porque fora quando gera informação, você tem que analisar, interpretar e discutir. Então, eu gasto um tempinho nisso, mas a base para você fazer análise, ela já vem, né? Você tem tecnologia que a gente usa, que é para fazer análise, que é um item super importante também, que é a análise de receitas, né? Que você tem que fazer. Então, você tem, quando fala receitas, você fala, tem para clientes, você tem por região, né? Que você tem por estado, cidades. São alguns drives de análise de receita, né? Você tem que ter dados. Então, a gente analisa, usa uma tecnologia que a gente vai buscar os dados, notas fiscais da empresa, a gente busca por definição por região, por tipo de consumidor, ou por maiores clientes, né, sejam, ou cidades, para verificar se a receita ela está em linha com o orçamento que a companhia projetou, porque o orçamento é uma coisa que tem que ser aprovada pelo conselho, não dá para desviar do que está lá, certo? O órgão máximo da administração. Se está em linha com aquilo, se está em linha com a expectativa em termos de crescimento da região, do mercado, do cliente, e se tiver desvios, a gente vai analisar. Vou dar um exemplo tolo aqui. Se eu estou vendendo sorvete, tá certo? Em teoria, posso manter a mesma venda no Nordeste, que é um estado que está sempre quente, mas se eu vou para Porto Alegre, em teoria, né, pode ser que mude o hábito do consumidor, deveria ter ser uma venda menor do que os outros meses, né? Então, se eu tenho em junho, super frio, um crescimento de venda gigantesco lá no Rio Grande do Sul, tem alguma coisa estranha. Pode estar tudo certo, né? Mas é um indicador que eu tenho que analisar mais profundamente para verificar se não tem um erro lá. Você não está criando vendas. Um exemplo. Tudo isso é com base em análise de dados, entendeu?
que é o importante, o que eu chamo do Data Analytics, que é utilizar dados para análise e tomar decisão. Então como extrair os dados, da forma que você precisa dos dados, consolidar todos esses dados da forma que você precisa, gerar análise em cima desses dados para depois tomar decisão. Então, isso as empresas estão fazendo e deveriam fazer cada vez mais, é o valor do dado, né? Por isso que tu começa a discutir muito, qual é o valor do dado? Porque o dado está lá, mas muitas empresas executivas não sabem como fala assim, consolidar da forma necessária, da melhor forma, e depois analisar, gerar nas variações, por exemplo, e depois para interpretar. E aplicar no seu negócio. Então, dados, ter informação e saber aplicar a informação. Então, o auditor ele também está utilizando seu benefício toda essa questão de dados do próprio cliente. Então, como que eu extraio aquele dado, como consolido, estruturo, acho que a palavra correta como estruturo aquele dado, faço análise e tomo uma decisão, né, para fins de auditoria, que é o exemplo dessa questão da receita. As empresas, empresas já estão avançadas, têm departamentos só fazendo análise e estruturação de dados para tomar decisão, e outras nem sabem que existe isso, né? Então, o olhar também do executivo, principalmente das empresas médias e familiares, comece a interpretar seus dados para tomar decisão. Presença da Grant Thornton no Brasil. A gente falou com São Paulo e falou também com o pessoal do Nordeste. Como é que está a presença da Grant Thornton no Brasil e as principais linhas de serviços que são oferecidas por regiões? Perdão, Flash. Bom, nós como Grant Thornton no Brasil estamos em 17 cidades, né? Então começando lá de Porto Alegre até Fortaleza. Nós estamos estruturados em 4 principais linhas de serviço, depois tem indústria, né? Então, o serviço é auditoria, toda a parte tributária, né? Como fala tributária, trabalhista, também previdenciária, pessoa física, expatriados, né? Transfer pricing, tudo contempla aqui dentro tributário. A parte de advisor, consultoria, que tem algumas sublinhas, uma das sublinhas é a questão do forense, da investigação, disputa, qual ela seja, perícia, tudo que é investigação está nessa parte de forense. Temos a parte de governança, que chama risco e compliance, toda a parte de análise de risco, implementação de compliance, implementação de governança, análise de governança, está nesta divisão, incluindo aqui também a auditoria interna, melhoria de processos, controles. Então, tudo que está alinhado à governança, a auditoria interna está com eles. Outra parte é transações, que a gente chama de transações estratégicas, que é fazer a diligência para aquisição de companhias, fazer a avaliação econômica financeira, seja para compra de companhia, avaliação de fundos, tem várias finalidades. Gestão de ativos, né, que é o ativo fixo mesmo, como faço a gestão, avaliação, controle, uma outra atividade. Integração de empresas que são fundidas, como que eu busco uma sinergia depois da compra, fusão, para extrair o melhor entre 2 companhias, é uma outra atividade que fazemos. Melhoria de performance, que está dentro também aqui da estratégia, que é como que eu ajudo o empresário a buscar maior eficiência dentro da companhia, né? Seja ela, como comentei, vamos estruturar seus dados, vamos olhar melhor seus dados para tomar decisão e como seguir. Outra área é a parte de tecnologia como um todo, desde a auditoria de tecnologia, certificações na área de tecnologia, porque muitas empresas precisam de algum tipo de certificação, né? Específica para ele mostrar para o cliente deles, inclusive. Então, seriam algumas certificações de tecnologia, automação, robotização, implementação de alguns softwares, né, que a gente acaba implementando também. E de maneira geral, acho que essa parte de advisory, e a última é a questão do outsource, contábil, terceirização contábil, fiscal, financeira e folha. E permeando tudo isso daqui, tem o SG. Então, o SG ele entra em todas as linhas de serviços, em todas as indústrias, né? Aí que o SG tem que ter uma visão, pode ser serviço de ajudar a empresa a pensar a maturidade do SG na sua empresa, como que ela está, o que ela deveria evoluir estrategicamente, ajudar a montar um processo em cima do SG, indicadores, políticas, até fazer a própria auditoria do relatório integrado, né? Então, isso o SG permeia em cima disso daqui, e tem uma área que a gente chama de inovação, que é que a gente apoia as empresas, as startups, a como ela crescer de forma mais estruturada. A gente não, lógico, a gente vai opinar no negócio da startup do ponto de vista do produto, mas a gente ajuda a eles pensarem na governança, a começar
chama-se conversar correto, né? Na governança. Então, te ajuda dentro da nossa especialidade isso e também apresentar a conexão com investidores que potencialmente poderiam ter interesse no negócio dele. Então, a gente apoia também as startups nesse conceito. É uma forma de contribuir com as startups e estar inserido na comunidade, né? Sensacional. A gente tem um momento sempre no final do podcast, que é um momento que a gente chama de momento de lâmpada mágica. Então, se o Daniel achasse aquela lâmpada mágica similar do Aladim e você pudesse fazer 3 pedidos, o que é que você iria pedir? Pergunta difícil, hein? Do ponto de organização, eu acho que como Grant Thornton, primeiro acho que a gente manter um ritmo de qualidade. Para nós é que a gente consiga sempre que as pessoas entendam que qualidade é o nosso DNA como prestador de serviço. Então, em termos de qualidade técnica, qualidade no atendimento e serviço ao cliente, né? Isso é super relevante para nós, né? Segundo ponto é que, de fato, as pessoas vejam a Grant Thornton, os profissionais que estão procurando recolocação, estão saindo do mercado, estão vindo do mercado de trabalho, de fato consigam enxergar a Grant Thornton como uma empresa diferenciada, um local onde se sintam bem para trabalhar, pertençam de fato aqui à firma, entendam o nosso objetivo, falar assim, a nossa visão de futuro, nosso propósito. Acho que ter pessoas que queiram vir para a Grant Thornton, entendam que a Grant Thornton é uma empresa diferenciada e um local que a gente gostaria que fosse uma empresa feliz para se trabalhar, acho que seria talvez o primeiro desejo meu aqui do número 1, né? Seria isso. Acho que o terceiro desejo, de fato, eu veria que que a gente consiga continuar crescendo, né, da forma que nós estamos, sempre 2 dígitos, de uma forma entre os sócios, de forma unida, integrada, com objetivo comum de visão de futuro. A gente tem uns pilares aqui no podcast que é saúde, força e fé. A gente sempre fala no final do podcast com energia, saúde, força e fé. E a gente está aqui hoje querendo te presentear com um livro que representa o pilar da saúde. Pô, é um livro produzido pelo mestre Rodion Grace, que foi aí um sistema alimentar muito interessante, né? Que deixa o seu organismo mais alcalino do que ácido. E aí, nos estudos, é que quando você alcaliniza seu organismo, você fica um leão. A questão a saúde fica muito boa. Então, a gente está presenteando aí com o pilar da saúde, aí esse livro do mestre Rodion. Bom, primeiro eu queria agradecer, vou ler aqui o livro com certeza, isso é super interessante e não conheço o Rodion, mando um abraço para ele, agradeço o livro aqui, se eu puder conhecer um dia será uma honra. Eita. Então, tá aí, a gente finaliza aqui o nosso podcast aqui com uma aula, né, de vários assuntos aqui com o Daniel, que nos deu uma aula aqui em vários assuntos. E passamos aqui a palavra agora para o Daniel com as considerações finais para o nosso podcast. Bom, Rodrigo, acho que minhas considerações são, de fato, um olhar otimista do Brasil. Acho que eu sou uma pessoa que olha o Brasil sempre com um olhar positivo, né? Acho que, independente de governo que esteja, eu acho que o empresário brasileiro é super resiliente e temos um mercado gigantesco, né? Então, eu sei que tomar decisões que vêm de qual partido seja, dificulta muito a vida do empresário, mas eu acho que o otimismo que o brasileiro tem e o mercado que tem, o potencial que tem, é um país que dá para crescer muito, os empresários continuar ganhando muito dinheiro, é um país que gera oportunidade para todos, né? Então, continuo com esse olhar otimista, acho que é um ponto para consideração, né? De novo, conforme o Brasil é olhado pelo mundo inteiro, né? Não tem, em termos de dimensão continental, potencial agrícola, energia, mercado de consumo, somos a 7ª, 8ª população no mundo em termos de pessoas. Tudo bem que tem uma questão de falar assim, de classe social, de consumo, mas qualquer movimento que dá em termos de melhoria para o consumidor que vem numa ação do governo, você potencializa o consumo. Então o Brasil, ele é um país de fato com muito potencial, e se não fosse as pessoas, os investimentos não viriam para o Brasil, né? Você vê um investimento que veio internacional para o Brasil, de investimento estrangeiro, só crescendo. O ano passado foi gigantesco, né? E vai continuar sendo, minha visão aqui continua sendo, porque eu tenho conversado também, muitos investimentos virão para o Brasil, né? Pelo potencial que existe. Então,
E fora a questão do potencial que vem aqui da parte ambiental, seja crédito de carbono, que seja, que vai pode gerar uma oportunidade muito grande se a gente conseguir ter leis que de fato beneficiem o desenvolvimento de negócio, né, do empreendedor no Brasil. Então, da nossa parte, a gente agradece de você ter reservado um tempo na sua concorrida agenda para atender o CEO TV Podcast e agradecer a todos aí pela audiência e desejo a todo mundo aí saúde, força e fé. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer, uma honra.